falar um pouquinho agora sobre os fatores comportamentais. Esses fatores são os que estão mais ao nosso alcance, que a gente consegue mudar, que a gente consegue interferir mais. Vocês já viram, presenciaram assim, que muitos bebês comem sozinho, isolado da casa? Muitas mães fazem dessa forma: não, vou ofertar para o meu bebê primeiro, depois eu como. Vou dar para o meu bebê primeiro, depois a minha família vai comer, porque assim a gente consegue almoçar mais tranquilamente. O que acontece? Quando o bebê come sozinho, em quem que ele vai se espelhar? Em quem que ele vai se basear para comer? O bebê, ele não sabe como que é esse processo de alimentação. Ele não sabe que ele tem que pegar, que ele tem que levar a comida à boca, que ele tem que mastigar, que ele tem que deglutir. Ele não sabe nada disso. Para ele, principalmente no começo da introdução alimentar, aquilo lá é só um brinquedo com sabor, e que tem um pedaço e que ele não sabe o que ele vai fazer com aquilo lá na boca dele. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, né? Será que se a gente incluir, pelo menos numa refeição do dia, a criança ali durante o momento que a gente está fazendo a refeição, será que isso não poderia facilitar um pouquinho mais o processo? A gente, enquanto está comendo, mostrar o alimento para a criança, deixar ali algum alimento dando sopa, para ele ter um interesse em pegar, levar à boca? Será que isso não pode facilitar muito o processo da alimentação da criança? Eu sempre falo muito sobre os neurônios espelho. Por quê? Os neurônios espelho são os neurônios da empatia. Quando a gente vê uma pessoa fazendo algo, a gente tende a já administrar tudo ali na nossa cabeça que a gente tem que fazer, baseado no que o outro está fazendo. Então a criança, quando ela está vendo você comendo, ela já está vendo: então eu tenho que pegar esse alimento, eu tenho que levar à boca, eu tenho que mastigar. Quando você fala assim para a criança: abre o bocão, e você abre a boca para ele não vai abrir a boca porque ele está com fome, porque ele quer comer aquele alimento. Ele abre a boca porque ele vê você abrindo a boca. E ele te imita abrindo a boca. Então, por meio dos neurônios espelho, a criança aprende a se espelhar em alguém. Então, ele tende a querer imitar as pessoas. E isso facilita muito na introdução alimentar. Incluir a criança no momento da refeição. E não separar um cantinho ali isolado para dar a comida para ele e depois a gente come. Então, é algo que a gente precisa rever, um comportamento que a gente precisa rever na nossa casa. E que pode ser, sim, a resposta de muitas perguntas que a gente está tendo. Outra questão: leite materno e apetite. Quantas vezes a gente já não escutou essa orientação? Mas se você continuar dando leite para ele, ele não vai aceitar essa comida. Se você continuar enchendo a barriga dele de leite, ele não vai querer comer. Você tem que tirar o leite para depois dar a comida. Quantas vezes a gente não escuta esse tipo de orientação e de recomendação? O que acontece? E aí são muitas perguntas. Eu devo espaçar mais as mamadas? Eu devo interromper a oferta de leite para que o bebê possa ter mais apetite? E o que a gente sabe comida não é substituto de leite. O leite, ele vai estar presente ali no primeiro ano. Afinal, é o alimento mais importante para o bebê. Os alimentos são complementares a esse leite. E outra, o leite, ele tem fácil digestão. O leite materno, principalmente, tem uma fácil digestão e absorção. Então, ele não vai alterar tanto assim o apetite da criança. E a criança, ele se sente muito segura com aquele leitinho dele lá, sabendo que ele vai poder encher a barriguinha dele com leite. Quantos pacientes que eu tenho que me falam: nossa, mas meu bebê, ele come muito melhor depois que eu dou o leite para ele. Se ele for para a mesa com muita fome, ele não come nada. Ele recusa, ele chora, ele fica irritado. E é o que de fato acontece. Se a criança vai para a mesa com muita fome, ele não sabe que aquela comida está ali para encher a barriguinha dele. Então ele vai tender a recusar e vai chorar até você dar o leite materno para ele. Então pode sim dar o leite materno durante, após, antes, porque não vai ter interferência na aceitação do alimento. Eu sempre falo muito também da questão da familiarização. O bebê, antes de querer se interessar em comer, ele se familiariza com os alimentos. Então, ele
O leite, ele está super familiarizado, é algo que ele ama, que ele vai sempre aceitar. Os alimentos não. É uma textura diferente, é um sabor diferente, é um gosto diferente. Então o bebê vai tender sim a recusar os alimentos, até ele se familiarizar com ele. E anotem isso, o bebê, ele vai se familiarizar com o alimento depois de umas 10, 15 exposições. Para muitas crianças é até mais do que isso. Antes disso, ele não sabe que aquilo ali vai encher a barriguinha dele. Para ele, o mais importante, o que enche a barriguinha, é o leite. Então, é o que ele vai preferir. Não tem que tirar o leite materno. Leite materno não é substituto. A gente organiza a rotina do bebê e inclui os alimentos sem substituir o leite. Agora, a questão da fórmula, sim, a gente faz um intervalo por conta da absorção de alguns nutrientes. Para a fórmula, a gente espera ali em torno de 1h30, 2 horas das refeições. Tá? Então, para a fórmula, tem sim essa questão. Isso vai muito para o leite materno, a questão da oferta em livre demanda. Outra questão comportamental que pode influenciar a aceitação do bebê. O seu bebê tem autonomia para tentar comer? Vocês já notaram o quanto as crianças gostam e se interessam mais quando elas têm o poder de executar? Quando elas têm autonomia de participar daquele momento? Então, o que você está fazendo na sua casa? Você está ofertando o alimento ou você está dando? A sua intenção é fazer o bebê comer em volume ou a sua intenção é estimular a interação do bebê com o alimento, é estimular esse aprendizado da criança em comer? Vamos fazer essa reflexão? O bebê está sendo o agente ativo ou o agente passivo no processo? Você que é o agente ativo, você que quer que ele coma um determinado volume, independente dele mostrar que ele está satisfeito e que ele não quer mais. Como que você está conduzindo esse processo de alimentação? Você permite que o seu bebê toque no alimento, que ele interaja com esse alimento, ou você quer somente que ele coma determinar X colheradas? Aí eu preciso que ele coma pelo menos 5 colheradas. Você já vai para a refeição contando? Ah não, se ele comer 5 colheradas está tudo bem. Porque isso é um dos maiores erros que a gente comete na alimentação da criança. É contar colheradas, é estimular, pausou um pouquinho, vocês estão me ouvindo bem, né? Então, estimular que a criança coma um determinado volume. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa, sim, estimular a autonomia na criança. Se o seu filho não está querendo comer, mude a forma de apresentação, mude a forma de abordagem. Permita que ele interaja mais com esse alimento. E aí, observe para ver se não vai ter uma grande evolução nesse processo de alimentação dele. Outra coisa, como que o alimento está sendo oferecido? Você está só fazendo papinha homogênea? Ah não, eu cozinho tudo e amasso tudo junto, misturado, e aí eu oferto para o meu bebê. Qual que é a oportunidade dele sentir sabores diferentes ali nessa comida? Quando a gente faz comida muito misturada, um só sabor, isso é uma forma de estimular a seletividade da criança, porque ela não está conhecendo sabores, ela não conhece texturas, ela está comendo uma comida igual todo dia. Será que isso não está sendo prejudicial para essa criança? Ela conhece o sabor do brócolis separado, ela conhece o sabor da carne, ela conhece o sabor de um ovo, ela conhece o sabor de um quiabo. O que você está permitindo que o seu bebê conheça? Quais sabores você está permitindo? Se você mistura tudo junto, você não sente sabor de nada, é tudo misturado. Né? Então é algo que a gente precisa rever. Se o seu bebê está recusando, será que não pode ser isso? Será que não é essa papa homogênea? Será que ele não tá ficando desinteressado com esse tipo de alimentação? E a gente vê muito isso, crianças de 3 aninhos comendo papas homogêneas, porque não teve a oportunidade de aprender a mastigar, não teve a oportunidade de aprender a distinguir sabores, não aprendeu a conhecer alimentos diferentes, e aí tende sim a recusar. Então, permita que a criança conheça alimentos separados, converse sobre aquele alimento. Olha, isso aqui é uma banana, descasque na frente do bebê. Vamos descascar a bananinha? Se você for amassar, amasse na frente do bebê. Deixe que ele veja toda essa transformação do alimento. Porque isso vai ser algo muito rico e algo que vai facilitar também muito o processo de aceitação dele. Outra coisa que pode sim agravar a recusa alimentar do bebê é quando você oferta alimentos inadequados para aquele momento. Eu tenho até uma paciente que a gente está passando por essa transição com o bebê. Então o bebê tem 7 meses e aceita uma quantidade muito pouquinha. E aí os avós veem ele comendo muito pouquinho
E ela já pegou o avô tentando dar danoninho, tentando dar biscoitos, biscoito maisena, bolacha. E aí eles falam o seguinte: ah, não, vamos dar isso aqui, pelo menos ele come um pouquinho, pelo menos isso aqui ele vai comer um pouquinho. E aí o que acontece? Esse pouquinho pode ser pouquinho, mas é o essencial para a criança deixar, é a quantidade mínima para a criança deixar de comer o que ela precisa de comer. O que você acha que o bebê vai preferir? Um biscoito maisena, que tem um processo de mastigação muito fácil, que é um alimento que derrete na boca, que ele não tem que fazer estímulo nenhum para mastigar, ou uma carne? É claro que vai ser o biscoito maisena que ele vai preferir. É muito mais fácil de deglutir, é docinho, tem açúcar. Ele vai preferir muito mais do que, por exemplo, você dá um brócolis para ele, que tem um sabor mais amargo, que tem textura, que não é tão hiperpalatável quanto uma bolacha, quanto um biscoito, quanto um danoninho. Então, se a gente inclui esses alimentos nesse momento do aprendizado da criança, depois, para ele aceitar esses alimentos tão importantes, tão fundamentais para o desenvolvimento dele, vai ser muito mais difícil. Então, se você está ofertando esse tipo de alimento, pare exatamente nesse momento e comece a trabalhar o paladar do seu bebê, o paladar da sua criança, para que ele comece a aprender, para que ele seja exposto a esses outros alimentos que ele vai precisar de mais exposições para aprender a comer. Não oferte açúcar, alimentos hiperpalatáveis, suquinhos. Suco, mesmo que seja suco de fruta, é rico em frutose, tem baixa quantidade de fibra, é um volume que vai encher logo a barriguinha da criança, ela não vai ter interesse pelos outros alimentos, então vai prejudicar a aceitação das frutas, já que é mais docinho. Então, deixa o suquinho ali para depois de um aninho, para mais tarde. Quando o bebê já estiver acostumado com as frutas, já estiver acostumado com o que ele precisa estar acostumado. Tá? Vai ter o momento dele tomar o suco, dele comer os biscoitinhos, as bolachas, então deixa isso mais para frente. Nesse primeiro momento, a gente foca nos alimentos, na comida de verdade, na comida saudável, nas frutas, nos vegetais, na carne, na proteína, na gordura boa, no feijão, no arroz, que é o que o bebê precisa aprender a comer. Então, essa questão do pelo menos isso ele come, o que já está subentendido nessa frase? Que você está muito mais preocupado com o volume do que com a qualidade. Então, se você está ali ofertando um danoninho, uma bolacha, falando, não, mas pelo menos isso aqui ele vai comer um pouquinho. Você está preocupada com o volume do que ele está ingerindo e não com a qualidade do que ele está comendo. Então, não é ofertando alimentos hiperpalatáveis que você vai ajudar o seu bebê a se desenvolver. A gente precisa ajudar ele a experienciar novos alimentos, a conhecer novos alimentos que vão ser saudáveis e que vão enriquecer todo o paladar dele e facilitar o processo de crescimento e desenvolvimento. O objetivo da introdução alimentar não é ofertar quantidade, mas sim qualidade. Lembre-se sempre da divisão de responsabilidades. A nossa função é ofertar variedade, organizar a rotina, organizar onde o bebê vai comer, quando ele vai comer. A responsabilidade do bebê é comer ou não e definir a quantidade do que ele vai comer. Então não tente forçar, não faça trocas, não fica com aquela colher perseguidora lá na boca do bebê, porque isso não vai facilitar a aceitação dele. Outra coisa que a gente tende a fazer. Não, eu vou oferecer comida de hora em hora pro meu bebê, em algum momento ele vai comer. Então ali, o bebê, você tentou o almoço, ele não comeu. Passou meia hora, você dá uma fruta. Passou mais meia hora, você tenta o almoço de novo. Passou mais 50 minutos, você quer ofertar outra fruta. No intuito de achar que assim ele vai comer melhor. O bebê, ele precisa de intervalos apropriados, ele precisa ter uma rotina bem estabelecida para facilitar a aceitação dele. Se você fica ofertando comida de hora em hora para ele não vai sentir fome. Ele não vai saber o que é fome, o que é saciedade. E a criança, o bebezinho, ele tem essa capacidade de autorregulação. Se a gente fica ofertando comida de hora em hora, o bebê vai perdendo essa capacidade, ele não sabe quando ele está com fome, quando ele está saciado, quando ele quer comer, quando ele não quer, quando ele
tem que parar, quando ele não tem que parar. Então facilite essa aceitação para o bebê, organizando a rotina dele, estipulando os horários de comer com intervalos regulares, sem ficar ofertando besteirinhas nos intervalos, mas dando um intervalo para o bebezinho. Geralmente bebês comem ali de 2 em 2 horas, de 2 horas e meia em 2 horas e meia e até em 3 horas. Depende muito de cada criança. Então a gente tem que sim facilitar o esvaziamento gástrico do bebê, esperar ele estar de barriguinha vazia para a gente tentar ofertar o alimento. E claro, se a gente deixar o bebê também com muita fome, como eu falei, ele não vai aceitar, ele não vai querer. Se ele tiver com muito sono também, é outro fator que vai fazer com que ele recuse. Se você chega em casa muito cansada e com fome, o que você prefere fazer? Dormir ou comer? Eu prefiro dormir, porque o cansaço é tanto que a fome fica até suprimida ali. Então o bebezinho também, se ele tá muito cansado, se ele tá com sono, ele não vai querer comer. Ele deixa de comer para querer dormir, para descansar. E a gente precisa respeitar todo esse momento, toda essa questão do bebê. Sempre observe o desenvolvimento do seu bebê. Então, se o seu bebezinho já está fazendo um movimento de pinça ali por volta de 8 meses, 9 meses, ele quer treinar essa habilidade. Então, ele não quer comidinha amassada. Comece a dar mais pedaços, estimule essa habilidade no bebê, deixa ele tentar pegar a comida, deixa ele tentar pegar o talher, interagir com o alimento, para você ajudar e desafiar o seu bebê a cada vez mais trabalhar essa habilidade. Então, por exemplo, quando o bebê aprende a engatinhar, a andar, ele quer treinar essa habilidade. Muitas vezes o bebê não vai conseguir ficar muito tempo sentado. E aí é importante que a gente entenda isso também. Às vezes o bebê ele vai ficar menos tempo no cadeirão. E tudo isso tá tranquilo, tá no desenvolvimento dele e a gente só vai facilitar a rotina e vai estimular a aceitação da criança. Quando a gente pressiona, quando a gente força o bebê a comer, não, eu vou abrir a boquinha dele para ele pelo menos experimentar essa comida. O que a gente está estimulando nessa criança? A gente está a gente está permitindo que ele faça associações negativas com o alimento. Então, se ele sabe que vai ser algo ruim para ele, que vai ser algo desestimulante, que ele vai querer deixar de comer, que alguém vai estar ali forçando ele, vai estar pressionando ele a comer, ele não vai nem querer ir para a mesa. Então não faça isso. Estimule a interação com o alimento, estimule a aceitação, mas sem forçar, sem pressionar. Então o bebê, da mesma forma que ele aprende a comer, ele também aprende a não comer. Por quê? Porque ele fez tantas associações negativas, quanto na historinha que eu contei para você no começo, do bebê que fez tanta associação negativa com o ato de comer, que ele não queria comer, já que comer causava dor para ele. Então, se comer para esse bebê é um momento de estresse, é um momento de pavor, ele vai recusar, ele vai deixar de comer. Lembra sempre que o bebê tem a capacidade de se autorregular, ele tem a capacidade de saber o quanto cabe na barriguinha dele. A gente só precisa confiar e acreditar nessa capacidade da criança. Outra frase que o Dr. Carlos Gonzalez fala muito é essa aqui. Obrigar o bebê a comer não é um método para abrir o apetite. Porque muitas vezes a gente escuta isso, né? Mas se eu não forçar ele a comer um pouquinho, ele não come nada. Porque a gente acaba fazendo disso um método para a criança comer, para abrir o apetite dela. Quando a gente para de forçar a criança a comer, ela come na mesma quantidade, porém sem briga, sem sofrimento, sem estresse. E é isso que a gente quer estimular na criança. A gente quer que essa criança tenha competência para se alimentar. A gente quer que essa criança vá para a mesa com prazer em comer. Não tem nada melhor do que a gente ir para a mesa e já ir pensando, nossa, hoje vai ter aquela comida gostosa que eu amo. E a gente precisa estimular isso na criança. E não estimular interações negativas, associações negativas. Comer por obrigação, porque ele precisa crescer e se desenvolver. Não, vamos focar no prazer. Vamos focar na competência da criança em se alimentar. Vamos focar nesse estímulo da criança de ir para a mesa com prazer, com vontade de comer. Porque comer é um ato social. E se o bebê come sempre com algum adulto, vocês concordam que esse adulto vai ter uma grande influência na alimentação da criança? Vai ter um grande poder, um grande impacto no comportamento alimentar desse bebê? Quantos relatos eu tenho, né, de bebês que, quando são forçados, deixam completamente de comer? Porque fazem tanta associação negativa com o alimento
que perdem o interesse. A alimentação fica, o apetite fica até suprimido. Então a gente precisa sim ajudar o bebê a encontrar esse prazer em comer e estimular o bebê em ter interesse pelo alimento, em comer por prazer. Então, no geral, quando o bebê não come, a gente precisa sim avaliar as razões, avaliar os motivos. Se é algo orgânico, se é uma condição médica, ou se é comportamental, se é uma falta de rotina, se foram alguns erros cometidos até esse momento da recusa que fez com que se agravasse cada vez mais. Então, o apetite do bebê, ele vai oscilar muito, como eu falei. E isso causa muita ansiedade, causa estresse, causa medo, causa receio e ansiedade nos pais. Então a gente precisa realmente avaliar se é algum problema ou se é alguma expectativa que está muito elevada. Se você descartou todas essas hipóteses médicas da recusa alimentar do bebê, reveja comportamentos, reveja a forma de ofertar o alimento, continue variando a alimentação, continue variando as texturas, os sabores dos alimentos, estimule a autonomia, estimule as refeições em família, confie no seu bebê e esteja tranquila de que você está no caminho certo, de que você é especialista na alimentação, na saúde do seu bebê. E que quando você está com as atitudes certas, as estratégias certas, a chance do seu bebê aceitar um alimento é muito maior do que você ficar ali pressionando e forçando a criança a comer. Gostaram desse vídeo? Não deixa de dar sua opinião, deixar seu comentário, curtir, compartilhar com mais pessoas, se inscrever no canal, ativar o sininho. A sua presença aqui é muito importante para mim. E faz toda a diferença a sua interação aqui comigo. Então não deixe de compartilhar com mais pessoas. Vocês me encontram também no Facebook, no Telegram, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Lá eu posto dicas valiosíssimas e muito práticas para você aplicar no dia a dia. Eu espero vocês por lá também. Beijos!